O Wrexham perdeu 3 dos 4 amistosos de pré-temporada, mas torcedores, calma, nem tudo foi um desastre. Tivemos sim boas novidades e nesse vídeo eu vou usar a derrota por 3-1 para o Groningen como exemplo para mostrar para você o que o time apresentou de positivo e também o que precisa e pode melhorar. Primeiro, vale pontuar que foi uma situação bastante atípica. O elenco foi dividido em 2 times para disputar um jogo pela manhã e outro pela tarde. Essa pré-temporada ela teve bastante foco na preparação física e o próprio Phil disse em entrevista que o objetivo dessa divisão do elenco em 2 times para jogar partidas simultâneas, era fazer com que todos os jogadores desse elenco profissional tivessem 90 minutos de jogo para pegar ritmo. O time que jogou pela manhã perdeu por 1-0 e ele foi escalado com Ward no gol, O'Connell, Cody e Brunt na zaga, Longman pela ala direita, McLean pela ala esquerda, ao meio de campo com George Evans, Ashfield e Lee, e na frente Palmer e Smith. A gente não teve acesso a esse jogo, mas você pode conferir lá no site oficial do clube um relatório completo da partida contando como foi. Aqui a gente vai falar da segunda partida que tivemos transmissão com imagens e passamos aqui, assistimos juntos, transmitimos para vocês aqui na Wrexham Brasil. No jogo que a gente assistiu, Phil Parkinson mandou a campo um time com bastante novidade, não só na escalação, com estreia de alguns reforços já, mas também no desenho que está em campo, como você já está vendo na tela. Eu vou passar aqui rapidinho pelos nomes que estiveram em campo e aí aos poucos eu vou explicando melhor como é que isso aconteceu, qual foi a mudança que esse time apresentou. Bom, a gente foi a campo com Okonkwo no gol, uma linha de defesa com Danskar, O'Connor e Cleworth. No meio tivemos Matt James, Dobson, O'Brien e o Windes também, vamos falar disso. Nas alas, Liberato Kakati pela esquerda e Ryan Barnett pela direita. Ali na frente, como um centroavante mais avançado, o Ryan Hard, que já tinha estreado nos amistosos na Oceania. Qual que é a novidade que a gente teve? A principal novidade que esse time apresentou foi no meio de campo. Antigamente, o time ele construía dessa maneira aqui, ó. A gente jogava com um trio de zaga, a gente jogava com um trio de meio também, sendo um volante mais centralizado, um meia, na verdade os 3 eram meias centrais, não necessariamente ele era um primeiro volante, certo? Mas quando a gente tinha a bola, ele recuava aqui para ficar mais no apoio, né? Que era o Matt James, pela esquerda, no caso era o Rathbone na época, né? Ele era o meia, pela esquerda um pouco mais avançado e pela direita também a gente tinha um outro meia um pouco mais avançado, que era o Dobson. Quando a gente estava na construção, esses jogadores eles buscavam aqui preencher um pouco mais ali na frente. A gente buscava muita construção pelos lados, né? E aí a gente buscava as triangulações por aqui quando a gente conseguia avançar, e aí esses meias eles sempre estavam aqui mais avançados para buscar esse tipo de triangulação. Geralmente um dos nossos atacantes encostava também, enquanto o outro empurrava. O time se comportava assim. Era uma rota de ataque interessante, funcionava legal, a gente conseguia, às vezes, construir rápido, né? O time sempre tentou construir rápido. Então a gente conseguia, às vezes, fazer funcionar essa tabela, essa ultrapassagem aqui, e aí fazia um cruzamento rápido, com o meia chegando, o ala também chegava, às vezes esse jogador conseguia ficar aqui também atacando, mas muito jogo a gente viu que era fácil de marcar isso, principalmente quando o time adversário marcava alto. Eles conseguiam, com 3 jogadores, neutralizar toda a nossa defesa, praticamente. E aí o que sobrava, né? Nesse tipo de situação? Só a bola longa, só aquele chutão. Por quê? Porque não tinha dinâmica, muita dinâmica por dentro, a gente não tinha muita aproximação. Muitas vezes os jogadores ficavam muito isolados quando a nossa defesa ia sendo empurrada pela pressão. Os nossos jogadores não tinham muita opção de passe para sair dessa pressão, mesmo que fosse para tentar um passe longo, com mais calma, assim, né, com mais espaço. E aí sobrava o lançamento, que muitas vezes, quando era pressionado, não era lançamento, era chutão, né? Para geralmente o nosso segundo atacante, na época era o Jay Rodrigues, foi por um tempo o Palmer, tentasse ganhar de cabeça, seja para um desses meias que estavam aqui mais avançados, ficarem com a sobra e poderem construir um jogo de frente, com um passe rápido, de repente, para uma ultrapassagem aqui, né? Seja para tentar essa ultrapassagem dos alas ou para o nosso atacante mais avançado, que na época era o Sam Smith, ele ganhar as costas da defesa. Mas era tudo na base da casquinha, e aí ficava difícil, porque sempre tinha uma sobra. Era um cenário desfavorável ao Wrexham. No final da temporada,
principalmente quando o Rathbone começou a jogar aqui no lugar do Lee, no lado da jogada, o nosso meia geralmente estava por ali, buscava mais o apoio para tentar sair dessa pressão, isso foi se desenhando, e aí o nosso meia do outro lado avançava. O time começava já a se desenhar assim, com o meia do outro lado abrindo um pouco mais, o meia aqui baixando no apoio, e o nosso segundo atacante, o nosso atacante mais móvel, não o que ficava empurrando a defesa, ele baixando aqui. Então vocês já viam que ela já era quase um 3-2-5 aqui, né? Que a gente atacava por conta da característica do Rathbone e do Dobson, que passaram a jogar mais como esses meias aqui no trio. Nessa temporada, a gente contratou muitos jogadores que já jogavam bem nessa configuração aqui, nesse quadrado no meio de campo. Além disso ser uma tendência no futebol de hoje em dia, esse quadrado é uma boa solução para o jeito que se faz a pressão, principalmente por você conseguir preencher bem todos os setores do campo. Você percebe aqui, ó, que todos os setores aqui, ó, você tem pelo menos um jogador perto para jogar. No jogo contra o Wellington Phoenix, a gente já usou isso. A gente usou exatamente esse mesmo desenho com outros jogadores. Era o O'Connor e o James. O Dobson não jogou. E aqui era o Ashfield pela direita e o Lee pela esquerda, certo? Além disso, né, os reforços que vieram, eles jogaram assim, nesse tipo de configuração, nesse quadrado no meio, ou num trio de ataque, dependendo da situação. Por exemplo, o Thomason jogava aqui, ó, numa dupla de volantes. O outro reforço, o O'Brien, ele jogava tanto aqui nessa dupla, e na maior parte do tempo ele jogou, na verdade, com um trio aqui, ó, com 2 pontas, e ele aqui como um camisa 10 de fato, né, um meia aqui no entrelinhas, baixando bastante. E no ataque, por exemplo, o Hardy, ele jogava aqui num trio, deixa eu botar um 9 hipotético aqui, ele jogava num trio aqui pela direita. O Windes também jogava assim. O próprio Sam Smith, que veio na temporada passada no Reading, também jogava assim. Então, o nosso elenco agora tem muitos jogadores que favorecem esse tipo de mudança tão pedida e tão necessária para a gente ter alternativas à pressão, certo? O Wrexham sempre tentou construir direto, uma construção rápida, e aí conforme a pressão ia empurrando a gente, no desenho anterior a gente não tinha muita alternativa para sair. Nesse novo desenho, a gente conseguiu lidar um pouco melhor com isso. Executamos tudo bem? Não. Teve muita coisa que falhou, mas isso é porque o jogador não é boneco, né? Não é que nem no FIFA que você muda o esquema e tá lá todo mundo adaptado em questão de segundos. Tanto os jogadores que estavam precisam se adaptar a essas novas dinâmicas, o corpo e a mente deles, que também é corpo, estão treinados para outro tipo de comportamento, agora eles vão ter que fazer alguns ajustes, quanto os jogadores novos precisam se entrosar com os que ficaram e entre eles e com o esquema. Então isso vai levar tempo, a gente precisa de paciência, certo? O ponto positivo é o que o time tentou. O que o time mostrou em campo, assim, mesmo errando, e é por isso que é um amistoso, um jogo de pré-temporada, é o jogo onde pode errar, onde, assim, você tá dando errado, você não vai parar, porque você tá treinando aquilo até o final da partida, porque o placar não importa. É isso que aconteceu no Wellington, no Groningen, em todos os jogos. O Wrexham não parou de tentar, e mostrou boas ideias. Vamos lá. Nessa saída de pressão, a gente usava bastante a dinâmica de terceiro homem. A dinâmica de terceiro homem é um conceito seguinte: vamos supor que o Cleworth ele quer passar a bola para o Barnett, mas não rola. Tem marcação aqui, tá bloqueado. O que ele vai fazer? Ele vai passar a bola para o Dobson com o objetivo de passar para o Barnett. O que é que isso gera? Na hora que ele passa a bola, sempre pensem no seguinte: a bola é o foco de atenção do futebol, certo? Então, onde a bola estiver, a atenção dos defensores, dos jogadores, vai ser atraída. Né? Se a bola vem para cá, esse cara que estava marcando o Barnett, por exemplo, ele já vai olhar para cá. Isso permite também que o Barnett aproveite esse segundo de dúvida, talvez, ou mesmo se não tiver a dúvida, ele se movimente. E aí, o Dobson faz um passe aqui por dentro para ele, por exemplo. Ou então, na questão de um passe que não seja um passe curto, seja um passe longo. A bola tá com o Dobson, ele quer tocar pro Barnett, tá marcado. Ele toca pro Danskar, o Danskar dá um totozinho por cima e acha o Barnett. Essa é a dinâmica de terceiro homem. Em vários momentos do jogo isso aconteceu, algumas vezes errado,
mas ela foi tentada, deu para ver que os jogadores estavam comprometidos com isso e ela funcionou bem. A gente conseguiu criar boas jogadas saindo desde a defesa, construindo desde trás, certo? Seja em passes curtos que a gente encontrava por dentro, seja em lançamentos. E aí, mesmo quando não estava sendo pressionado, o Wrexham se utilizou dessa construção desde a defesa, com mais aproximação, com mais troca de passes curtos, movimentando o adversário para poder encontrar o melhor momento, o melhor caminho para construir suas jogadas de ataque. Nesse lance do gol, olha como a gente faz a bola girar com qualidade. A gente tem o O'Brien se apresentando, tem o Matt James avançando, até que o Dobson baixa livre, tem muito espaço para pensar, faz esse lindo lançamento para encontrar o Windass, que finaliza com muita qualidade, faz um golaço. Quando ela não funcionou? Geralmente quando tinha algum desajuste, algum jogador nosso ficava em dúvida de qual movimentação fazer, ou não percebia, não reparava que o companheiro ocupou o espaço que estava livre, porque isso não acontecia. Eu lembro de um lance, por exemplo, que o Matt James recebeu aqui, e se eu não me engano era o O'Connor ou o Kakati, alguém pela esquerda aqui, estava assim, livre, tinha um buraco para receber, um buraco aqui. O Matt James nem olhou. Ele só pegou e carimbou de volta para a zaga. Por quê? Porque ele não estava acostumado a esse tipo de dinâmica no time anterior, né? Então é questão de encaixe, é algo positivo. A gente tem jogadores com qualidade para lidar com isso agora. A tendência é os nossos jogadores tanto se adaptarem melhor, quanto a gente ter jogadores que vieram de contratações com uma qualidade um pouco melhor para executar, estarem em ritmo e em condição de jogo. Às vezes acontecia isso também, teve vários lances assim, sei lá, que o Kakati tentava dar um passe esperando que por exemplo, o O'Brien abrisse aqui, ou o O'Connor ultrapassasse, ou o contrário, na verdade, né? O O'Connor dava um passe esperando que o Kakati ultrapassasse, e aí a bola ia pela linha lateral porque ele não ultrapassou. Entrosamento, adaptação, isso daí tempo resolve e treinamento. Outra questão aí que foi positiva nesse quesito desse novo jeito de construir. Além dessa dinâmica de terceiro homem, a gente teve muita movimentação desses jogadores do meio, porque todos eles têm características de construção, mas também tem características de chegada à frente. Até mesmo os reforços do ano passado, o James e o Dobson, o James ele não era primeiro volante no time que ele jogava, ele era segundo volante, às vezes até um meia mais avançado. O Dobson era um jogador que jogava como volante, mas ele era de muita chegada aqui na frente, principalmente fazer uns cruzamentos, às vezes ele pisava na área para cabecear, e aí os jogadores que chegaram têm mais ainda essa característica. Então a gente tem agora uma dupla de volantes com jogadores que sabem ocupar lá na frente, e a gente tem jogadores mais avançados, eu já falei um por um aí, né, da característica dos que vieram, e dos que estavam no elenco também, por exemplo, Elliot Lee, Harry Ashfield, os meias mais avançados remanescentes, todos eles têm também essa característica de baixar para construir jogo, eles sabem ocupar essa região do campo. E aí o que aconteceu? A gente via, às vezes, a bola estava aqui, a pressão estava difícil, o Dobson se aproximava aqui, e aí o Windass baixava, e o Barnett avançava. Isso daí já gerava dúvida na marcação. O cara, porque ó, o Windass ele sai daqui, ele tá sendo marcado provavelmente por um zagueiro num esquema de 3 ou por um primeiro volante, um segundo volante. O cara vai falar assim, pô, eu vou deixar essa região que eu tô protegendo para vir até aqui acompanhar ele. Se ele faz isso, abre o espaço pro Barnett atacar ou pro Hard baixar. Aí ele pensa assim, pô, não, eu não vou abandonar aqui, eu vou continuar protegendo. Se alguém aqui da frente da marcação não faz a troca, o Windass está livre. E aí isso daqui é um efeito cascata. Ele vem para cá, o Barnett avança, naturalmente o O'Brien vem aqui e o James já se aproxima. Não era só um jogador que estava em dúvida, estava colocando a dúvida, propondo a dúvida para vários jogadores ao mesmo tempo. E aí isso gerava várias dinâmicas. Outra coisa que aconteceu também, o Windass, ele é um jogador que ele flutua pelo campo inteiro. E como eu falei, o O'Brien, ele jogava aqui também como camisa 10, né? O Windass, às vezes, ele baixava aqui, ó, para jogar. Aí o O'Brien avançava, o Dobson abriu um pouco mais, o Kakati avançava. E aí, pô, o cara que tá marcando o Windass aqui, ele vai atravessar o campo? Ele não vai atravessar o campo. Em algum momento, algum jogador vai ficar livre nessa movimentação. Foram muitas movimentações interessantes, muitas alternativas, muito repertório para tentar sair da pressão. Não só sair da pressão, na segunda fase de construção também, né, quando ela está mais no meio. Outra coisa que esse desenho oferece agora mais na frente, você não deixa mais esses homens de frente, aqueles atacantes
tão isolados, porque agora, antes a gente tinha assim, ó, era isso daqui. Tá vendo como que tá todo mundo muito longe? Agora repara, como todo mundo de novo tem uma opção de passe, ou mesmo assim, você quebra mais a linha defensiva. Quando um jogador se movimenta, você está quebrando as linhas de marcação. Se o Windass faz isso, e esse cara vem, você viu que tem uma quebra aqui, ó, e essa quebra pode ser aproveitada ou por alguém que baixa, ou por uma infiltração. Se esses jogadores são espetados aqui, e o Windass faz isso, ó o espaço que abre aqui. E aí, ó, quem que fecha aqui? Se ninguém fecha aqui, o hard vem. Se esse jogador acompanha, o Brian tá livre. Se o ala fecha, você libera o corredor para o Barnett. Então, ter esse ataque mais povoado, com jogadores que flutuam bastante e com alas que atacam o tempo todo, eles jogam como pontas quando a gente tem a bola, isso permite mais sobrecarga na linha defensiva, mais dúvida na linha defensiva, e aí isso naturalmente gera mais opções para a gente criar jogadas, para a gente construir. Agora, nem tudo foi uma maravilha, né? O Wrexham continua apresentando aquele velho problema que é a falta de qualidade na conclusão das jogadas. Criamos bem, saímos bem da pressão em vários lances, criávamos bem, mas na hora de fazer o último passe, na hora de fazer a última movimentação, na hora de caprichar naquele cruzamento, ou até mesmo no chute, na finalização, a gente continuou tendo dificuldade. Quando você não consegue terminar a jogada lá na frente, a bola continua viva na posse do seu adversário, então você está numa situação já muito desfavorável, né? O seu time entra em transição defensiva. O Wrexham sofreu bastante nesse tipo de situação, quando tinha a bola e errava um passe, ficava muito exposto, teve alguns problemas para correr para trás, tomou muito gol assim, principalmente na segunda metade da temporada. Eu lembro de bastante situações assim. E aí, nesse jogo, isso aconteceu de novo. Um momento em que isso aconteceu bastante, que eu notei, foi quando a gente era pressionado em arremessos laterais no meio de campo. A bola era nossa, o arremesso lateral era nosso, não só no meio de campo, mas nessa região ali mais do meio. O primeiro gol que a gente sofre tem origem numa jogada assim, e o terceiro também. O terceiro saiu de escanteio, mas o escanteio, a bola era nossa, o escanteio foi originado porque a gente devolveu a bola para o adversário pressionado num arremesso lateral. O segundo gol não foi de um arremesso lateral, mas também foi uma situação de transição ofensiva do adversário, defensiva nossa, o famoso contra-ataque, numa bola parada. A gente tinha uma falta, eles recuperaram a bola, a gente não conseguiu defender bem, como eu falei, correndo para trás, esse entrosamento não encaixou, e nas situações de arremesso lateral, que foi um aspecto aqui que me chamou a atenção, a gente não conseguia ter muitas opções próximas, assim, a gente via que ficava dúvida em quem ia dar apoio para quem, aí a pressão, a gente caía nessa pressão, perdia a bola ou rifava lá para frente, jogando para essa bola pro duelo ou devolvendo a posse para o adversário. E aí, claro, a questão da falta de entrosamento, ela vai aparecer muito mais do que no ataque, ela vai aparecer na hora da defesa, porque é a defesa que você tem que estar alinhadinha, todo mundo tem que saber exatamente o que fazer, qual área cobrir, quem acompanha quem, né? Eu dei esse exemplo de como gerar dúvida na defesa adversária, a nossa defesa também sofre dúvida, e quando o time não está ainda encaixado, entrosado, isso vai ficar mais evidente. O objetivo desse vídeo era falar um pouco mais dessas mudanças que aconteceram, dessas novidades, principalmente do momento do Wrexham com bola, mas o jogo inteiro está conectado e eu preciso falar um pouco da defesa. Primeiro, porque o Phil Parkinson mostrou preocupação com o desempenho do time nesse quesito, tanto no amistoso na Oceania, quanto no amistoso nos Países Baixos. Ele falou que foi um pouco preocupante, isso precisa melhorar bastante, e de fato isso apareceu. E também, como eu disse, o jogo está conectado, e o jeito que o Wrexham criou perigo está também ligado aos momentos de transição ofensiva, quando conseguiu marcar bem e roubar a bola do adversário. Vou falar um pouquinho aqui como que o Wrexham marcou. Claro que o jeito que o time marca não é o mesmo o jogo inteiro, depende da região do campo, depende do momento, mas na maior parte do tempo o padrão que mais apareceu foi tentar marcar a saída de bola adversária, cobrindo ali as linhas de passe que esses zagueiros tinham, então mais ali na frente, né, na primeira linha de pressão da nossa defesa, com alguns encaixes no meio e fazendo algumas perseguições
de jogadores de ataque do adversário que vinham buscar jogo. Foi assim que o time tentou marcar. E aí, quando que o time pressionava? Quando que desafiava a posse de bola do adversário, né? A gente chama isso de gatilho de pressão. Era quando vinha um passe para frente, no caso, buscando algum meio-campista que se apresentava, e aí os nossos jogadores eles afunilavam ali, todo mundo tentava sufocar para tentar roubar a bola, e isso funcionou bastante. A gente conseguiu roubar boas bolas ali no nosso meio de campo e no campo de ataque até, e conseguimos criar perigo assim. E o outro gatilho de pressão era quando a gente conseguia empurrar o adversário para o lado, né? A bola ficava girando ali entre os zagueiros e aí eles tentavam um passe mais lateral, às vezes buscando o próprio ala ou alguém que aparecia por ali, e aí automaticamente os nossos jogadores também afunilavam naquele setor, deixavam sem marcação o jogador que estava isolado lá na outra ponta, que não tinha como receber a bola, e aí tentava deixar todo mundo no mano, né? Geralmente, essa primeira linha de pressão, o time que está construindo, né, com seus homens de defesa, eles ficam mais livres. Por quê? Porque aí o time que está defendendo tenta deixar sobra lá atrás, né? É muito melhor, né, você deixar um zagueiro livre para você ter uma sobra lá na sua defesa, onde você vai estar marcando atacantes e meio-campistas que são muito mais perigosos e está muito mais perto do gol, né? Então era assim que o Wrexham se defendia, e aí quando tinha um gatilho de pressão, buscava sufocar, igualar um pouco essa marcação, esse mano a mano no setor da bola. Quando essa marcação não encaixou muito bem nessa região, alguns problemas apareceram. Algumas vezes os zagueiros que ficavam com a bola, eles tinham muito tempo e espaço para pensar, e isso deixava tanto eles mais confortáveis para fazer um passe ou um lançamento, quanto dava mais tempo para os jogadores que estão ali no meio, encaixados na nossa marcação, se movimentarem e tentarem achar alguma brecha. Algumas vezes também, os nossos jogadores, por falta de entrosamento, chegavam atrasados no lance, e aí isso liberava jogadores no meio, principalmente, atrás dessa primeira linha de pressão, né? Esses encaixes tentando acompanhar a movimentação adversária, que tentava confundir nossa defesa, eles vinham um pouco atrasados, um pouco descoordenados, e isso gerava perigo também. E aí, quando nossa pressão era superada, quando eles conseguiam empurrar a gente para trás, a gente continuou protegendo bem a nossa área, a gente sempre fez isso muito bem, conseguimos, às vezes, fazer eles avançarem, encaixar a marcação e recuarem, para a gente poder se reorganizar, e aí às vezes baixava um pouco mais o bloco, e aí quando a gente estava defendendo num bloco um pouco mais recuado, a pressão era mais forte ainda, aí não tinha muita tranquilidade para ninguém ter tempo para pensar não, e o Wrexham conseguiu roubar boas bolas no seu campo de defesa e sair em velocidade, principalmente com o O'Brien e o Windass. O que esses caras correram nessas situações de contra-ataque, geralmente são esses dois meias, os nossos alas, o centroavante ali, ele fica meio que tentando puxar a marcação, mas quando dá também ele avança, enfim, todos os jogadores de meio, esses 5 mais avançados que eu citei, eles identificavam ali os espaços interessantes para contra-atacar e disparavam, e a gente conseguiu bons lances assim. E é isso, agora é a gente continuar treinando essas dinâmicas, continuar entrosando o time, tem reforços ainda que nem estrearam, tem gente que jogou, por exemplo, os amistosos e vai sair do time. É questão de tempo para o time se adaptar, mas tivemos sim boas notícias. Não vai ser uma temporada fácil, eu não estou dizendo que o Wrexham já vai começar ganhando. É bem possível, inclusive, que nesses primeiros jogos da Championship a gente veja alguns resultados negativos, porque a gente vai enfrentar times bem mais estruturados, com maior orçamento, com mais experiência, mas o time está num caminho interessante de fazer mudanças que precisava e qualificar o seu elenco para fazer um campeonato digno, certo? Vamos que vamos, torcendo pelo Wrexham. Wrexham Brasil é onde você vai acompanhar tudo isso e semana a semana tá aqui nesse papo comigo para ver como que o time está se comportando dentro de campo, vendo essa história acontecer em todos os sentidos. Valeu!